Sabes o que eu apercebi há pouco tempo? Que eu sou muito melhor a escrever canções tristes do que felizes. I think it really, music becomes a soundtrack to your life. We want to put our heads on the pillow at night and be proud of what we did and go to sleep knowing we did what we love. Conversas com Essência Musical. Entrevistas na primeira pessoa com os teus artistas na tua rádio. Conhece a essência por detrás da música. A música desvendada no Heartbeat Music. Conversas com Essência Musical. Esta semana, no Conversas com a Essência Musical, os nossos convidados são raízes e vamos conhecê-los desde já. Começar por vos apresentar, um a um, não é? Cada um de vocês apresenta-se e depois partimos para perceber como é que a música entra na vossa vida de forma individualizada e depois como é que vocês se lembram de se juntar e criar este projeto, não é? Bem-vindos a Conversas com a Essência Musical, em primeiro lugar. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. É para nós um gosto estar aqui e falar com vocês. Primeiro que tudo, só uma questão. Os raízes. Pronto, os raízes. Então, vamos perceber quem são os raízes, mas antes de mais, e antes de partirmos para os raízes, vamos perceber individualmente cada um de vocês quem são e como é que a música entrou nas vossas vidas. Está bem? Queres começar? Posso começar? Estou no meio de começar. Então eu sou o Dani, ou seja, neste caso vocalista da banda, e nós, embora nós cantemos muito a três vozes, e basicamente a música sempre esteve na minha vida desde que me conheço, desde que foi miúdo, não só porque acho que todos nós somos sempre consumidores, né, quando vivemos com música, isso esteve sempre muito presente, mas depois, muito cedo, ainda miudinho, estive muito ligado àquilo que é tradicional. Nós somos do Alentejo, neste caso de uma vila que se chama A Fronteira, que pertence ao distrito de Porto Alegre, mas pertinho de Estremoz. Não se nota, eu ia perguntar isso, o sotaque parece-me ali algo de Estremoz. Não se nota nada que sou alentejano. Nota. Nota quando é que estamos a começar até para não aparecer muito. Não, mas é assim, se calhar acho que também não temos um sotaque tão carregado, mas nota. E quando estamos assim na amena cavaqueira e mais de forma informal, nota-se bastante. Mas pronto, concluindo, dizer que depois na altura, aqui no interior, existe muito aquela questão dos grupos de cantares, como a Sandra saberá, e desde pequenino estive sempre muito ligado, ou seja, na altura, um pedacinho, porque em tempos o familiar tinha tocado e os meus pais, por carolice, sei lá, compraram-me um acordeão desde miudinho e fui quase que obrigado a tocar acordeão, e então estive sempre ligado a essa vertente mais tradicional desde os 6 anos, a tocar acordeão num grupo de cantares aqui bem perto, em Alter de Chão, e basicamente isso fez ainda despoltar mais aquele bichinho pela música, independentemente de outras influências que não só o tradicional. Bem, mas os raízes não são só um, tem mais dois. Vamos conhecer os outros dois individualmente, os dois ao mesmo tempo. Só uma nota, os raízes no fundo são 6 e nós costumamos nos apresentar como irmãos, filhos de diferentes pais e mães, mas todos dentro da música na nossa língua, e isto é uma realidade. Identitariamente somos mais os 3 porque é a linha da frente quem canta, no entanto isto é uma família, uma irmandade, só esta nota. Eu gosto. Posso. Olá, Alexandre. Já disse um pouco muito, obrigado. Bem, a música na minha vida foi da seguinte forma, assim, quando era mais pequeno, comprei uma guitarrinha, que eu sempre tive a ideia de tocar guitarra, sempre gostei muito daquela ideia. Comecei a tocar, a cantarolar, depois entretanto, uns anos mais tarde, aqui com o Daniel também começámos a fazer umas musicazinhas, depois jogamos à bola, tocámos, depois convívios e tudo mais. O Miguel tinha uma banda, nós começámos a tocar com ele e a partir daí a coisa foi evoluindo e hoje em dia estamos aqui juntos. Eu sou o Miguel, também conhecido por Mike. Desde pequenino sempre estive muito ligado à música. Comprei uma guitarra ainda muito novo. Eu sou guitarra solo nos raízes e faço também vozes, como o Daniel e o João. E desde pequenino sempre estive muito ligado à música. Os meus pais compraram uma guitarra desde muito pequeno
E a certa altura os meus pais tinham uma taberna aqui na vila e às sextas-feiras à noite iam lá muito os velhotes tocar fado e cantar. E eu desde pequenino que olhava para os velhotes tocar, chegava à casa e tentava fazer igual ao que eles faziam. E fui aprendendo sozinho a tocar guitarra, a entrar no meio da música. Conheci-os a eles, nós, pronto, como é vila pequena, sempre nos conhecemos da vida, conhecemos-nos desde pequeninos, mas esta paixão pela música acabou por se juntar entre todos. E foi assim que nasceram os Raízes. Só uma nota engraçada. O deste pequenino do Miguel é complexo, porque o Miguel teve 1,98 m. Pronto, vamos tratar. É o mais bebê dos três, mas é o maior. Vamos tratar isto numa ala cronológica, não é? De etária e não propriamente de altura. Então os Raízes nascem 6 pessoas, pelos vistos, não só de vocês 3, mas são 6. E vocês enquadram-se neste momento em que estilo musical? Como é que se identificam isto? Porque atualmente no nosso país têm surgido várias vertentes diferenciadas, não é? Misturando os sons tradicionais com os sons mais contemporâneos. Vocês enquadram-se em que estilo atualmente? Dizer só uma nota que acho que é importante, Alexandra. Nós, a questão foi esta: nós, quando nos juntámos, o Neves dizia bem e o Mike confirmou, nós sempre fizemos música despretensidamente, muito eu e o João, naquela questão do copo, não é? Da vida social e tudo mais. E mais tarde o Mike tinha esse projeto, um projeto diferente, até de punk, uma coisa diferente, porque os estilos musicais são diferentes, né? E o bonito é encontrarmos-nos dentro desta diferença, mas temos uma matriz muito genuína, que é o coração, o sentimento, e isso depois passa e encontramos-nos todos aí. Nós, quando surgimos, ou seja, no final de 2015, a brincar, às vezes vamos para trás, são 10 anos, embora os nossos produtores musicais e cúmplices costumam dizer vocês para nós só existem desde 2021, foi quando fizemos, no fundo, o primeiro original, o nosso primeiro tema, mas começámos, como toda a gente, nos barzinhos, a fazer aqueles covers da vida, despretensidamente. E isso foi alguma matriz, uma pedra de toque no projeto. Foi, nós temos vários estilos, tocávamos várias coisas, mas assim que nos juntámos, a primeira coisa que nós falámos foi: vamos fazer música, tentar fazer a nossa música, mas em português. E surgiu logo esta situação, ou seja, os Raízes, não no sentido brejeiro da conotação do tema, mas aquele cordão umbilical que nós nunca cortamos. Nós costumamos dizer que podemos andar por sítios longínquos do mundo, e o que é que nos serve se não conhecermos a nossa rua, não é? E essa foi a matriz, foi muito interessante, porque a ideia era cantar em português. Música pop, porque gostávamos, nesse sentido. Começámos a escrever, a compor logo a par dos covers e tudo mais, e foi assim que surgiu. Ou seja, fazendo a ponte para a sua pergunta, decidimos avançar com, embora nós sejamos do Alentejo, e hoje em dia, felizmente, vimos o nosso Alentejo cada vez mais na moda, não só a todos os níveis, turístico, cultural, e agora principalmente ao nível musical, não só com a elevação do canto a património da humanidade, mas todos estes projetos que todos temos, de alguns inclusive amigos nossos, que estão a levar e elevar o nome do Alentejo de forma tão nobre. Mas nós na altura começámos com música pop, é muito essa a nossa identidade, ou seja, às vezes hoje perguntam-nos porque é que não fazem uma questão. O canto no fundo está sempre dentro de nós, certo, Alexandre? Porque nós somos daqui, e ao contrário de outras pessoas que cantam o canto e não estão cá, nós estamos cá, ou seja, nós residimos aqui, escolhemos ficar aqui. Mas lá está, a música não tem que, ou o estilo, ou o sítio de onde somos, não tem que nos limitar, e essa foi sempre a questão, acima de tudo, escrevermos nós os nossos temas, sem encomendar a ninguém, com a nossa verdade, a nossa emoção, passar as nossas histórias, e essa é a matriz, cantar em português, música pop, embora o canto acabe por estar sempre ligado a nós, e no petisquinho, no copo, acabamos por cantar umas modas e os fados e tudo mais, tudo aquilo que é nosso, muito português, mas respondendo à sua questão, o nosso estilo musical enquadra-se no estilo de música pop. Há pouco dizias que em 2021 foi o vosso primeiro lançamento. O que é que andam neste momento os Raízes a fazer? Os Raízes neste momento, como sabe, acabámos de lançar o nosso último single, que é O Recado. Estamos a trabalhar agora à volta desse single, promover a música, e estamos a preparar para concertos este ano.
Entretanto, à parte disso, continuamos em estúdio, estamos em estúdio a preparar futuras coisas para saírem, possivelmente ainda este ano, e pronto, bem certamente também haverá aí muitas surpresas. Então neste momento nós estamos neste processo de estúdio e a preparar os concertos para o verão. Muito bem. E agora vamos começar a falar sobre conversas com a essência musical, propriamente dito, falar sobre música, a importância da música na vida das pessoas. E vocês vêm de uma região muito rica no sentido musical. Já cá tivemos vários nomes do Alentejo e eu acho sempre interessante falar de música com alentejanos porque isso está-vos no sangue também, de alguma maneira. E eu pergunto-vos, em primeiro lugar, e a pergunta inicial é sempre esta: como é que nascem os vossos bebés? Ou seja, como é que nascem as vossas músicas? É uma coisa assim espontânea e direitinha, com uma fórmula certa, ou é assim um processo caótico que vocês nem sabem muito bem como é que surge? Se vem o ovo ou a galinha primeiro, não é? Se vem a letra ou a melodia primeiro, se vem tudo junto, se é um processo cooperativo em que vocês todos participam, se é só um que fica destinado a criar. Como é que é o vosso processo criativo? Como é que nascem os vossos bebês, no fundo? Daniel depois vai confirmar e se calhar até acrescentar. O Daniel fala muito. Ele fala muito e bem, o Daniel é ele que escreve grande parte das músicas, se não quase, se não todas. Daniel é a galinha, por O Dani. Ele não, mas não consigo pôr aos chineses. Sim, claro. Temos que estar todos juntos no processo. Portanto, ele tem uma série de letras escritas, escreveu todas as nossas que temos, ainda tem uma série delas na gaveta para sair. E o que é que acontece? Nós depois juntamos, às vezes eu com ele, às vezes o Miguel com ele, puxamos da nossa guitarrinha e começamos a procurar musicalidade para essas próprias letras. E pronto, é um processo que às vezes é caótico, mas faz parte, acho que faz parte, e é bonito por isso, porque conseguimos encontrar vários caminhos e chegamos a um consenso onde a música, achamos que a música está boa e assim começamos a trabalhá-la para ela sair, para as pessoas ouvir. Basicamente é isso. Já que eu pedi para o Daniel corrigir, o Daniel não vai corrigir nada porque não podia dizer melhor. Mas por norma, ou seja, nós não temos, como a Alexandra perguntava, não temos um método. Por norma, eu ouço muitos músicos dizer que primeiro vem uma melodia, uma ideia, uma viagem qualquer melódica e nós a seguir escrevemos para isso. Nós também temos canções assim, mas se calhar maioritariamente surge muitas vezes um tópico sobre qualquer situação, porque escrever música é isso mesmo, não é? Falarmos sobre nós, sobre coisas que já vivemos, que passamos, ou sobre coisas que estão à nossa volta, não é? Acaba por ter pessoas. Basicamente sobre emoções acima de tudo, porque a música deveria ter sempre esta componente de verdade, né? E é uma coisa muito interessante, a música, já dizia Janis Joplin, às vezes é a única forma de salvar a vida, né? E a nós salva-nos todos os dias. A questão é, surge um tópico, uma ideia e às vezes tipo, nós temos aquela irmandade que é verdadeira, nós gostamos mesmo muito uns dos outros, amamos-nos de paixão e além da música nós criamos uma relação muito interessante que é família. Às vezes costuma-se dizer, não se leva os problemas para o trabalho. Isto não é um trabalho, é uma paixão. E nós todos os problemas temos aqui, resolvemos aqui e saímos muito mais fortes. E por norma surge um tópico e a seguir, ou porque estou com o Neves, ou porque estou com o Mike, olha lá isto. É para porreiro. E entretanto vem uma melodia, às vezes vem melodias na cabeça sem sequer serem musicadas e começa a trautear e envio, e depois o Neves acrescenta, o Mike. E é muito assim, ou seja, é muito nesta partilha. Às vezes surge esse tópico, mas juntamos e as coisas às vezes começam a ir para o outro lado. E o Miguel diz uma frase, o Neves diz que não gosta disto. E no meio dessa questão caótica que ele diz, acabamos sempre por nos encontrar, ou seja, olhamos uns para os outros, e embora os gostos sejam diferentes, mas não, acho que isto é porreiro por aqui. Pronto, e depois juntamente com os nossos outros 3 irmãos, mais na parte da execução, porque eles fazem mais a execução, não tanto esta questão da composição, acabam por acrescentar muito e dar os inputs deles, e às vezes coisas que nós nem sequer estamos a ver e surge da parte deles, mas porque é que não fazemos assim? Ok, giro. E depois pronto, temos uma salinha de ensaios, que é neste momento onde estamos, em que temos o nosso PCzinho, a nossa interface, as nossas coisinhas, começamos a mixar uma linha de guitarra, uma linha de baixo, uns acordes de piano, faz-se umas vozinhas, e é aí que surgem as nossas demos, as nossas maquetes, não é? Depois a partir daí entram os produtores, né, da vida, que hoje em dia
tem um trabalho tão nobre porque ajuda os músicos a vestir as canções, e as canções hoje em dia muitas das vezes são tanto ou mais dos produtores como da banda. Acabam por acrescentar mesmo muito a estes filhos, como a Alexandra disse. São padrinhos. Nós sabemos que a música é a arte de exprimir sentimentos e emoções. E agora vamos nos focar nesta parte. Quando vocês criam, quais são as emoções que mais vos visitam para produzir esses vossos bebés, essas criações? Quais são as emoções que vocês mais retratam nas vossas composições? É assim, nós somos, isto é super engraçado, nós somos muito diferentes, não só pessoalmente como a nível de gostos, mas era o que eu estava a dizer há bocado, temos uma matriz, principalmente todos os 6, mas os 3, que é muito, nós somos muito de coração, muito emotivo, e sei lá, aquilo que retratam neste momento o nosso recado, que é este último tema, é o nosso 8º single, embora tenhamos muita coisa na gaveta à espera de ver a luz do dia, mas retrata sempre a verdade, a emoção, ou seja, o sentimento, a frustração, a perda, basicamente, se calhar a pedra de toque das nossas canções, voluntário ou involuntariamente, acaba por ser sempre o amor, porque acho que o amor acaba por ser o combustível da vida, não é? Acho que, seja ele de que forma for, não é? Porque existem várias formas de amar, mas acho que o amor torna sempre a vida diferente. Acho que ninguém de nós consegue viver sem amor, e as nossas canções andam muito à volta disso, ou seja, do amor, do desamor também, porque o amor também tem isso. Os gostos, mas no fundo faz tudo parte do que é o amor e a paixão. Basicamente. Eu ia-vos perguntar que tipo de amor. É um amor irado, com ira, com raiva? É um amor melancólico e ternurento? É que tipo de amor? Porque o amor tem várias caras, não é? O amor... É tal e qual como uma relação. A relação tem todas as suas fases. É ali parte do início do namoro, que costuma ser uma coisa com muita paixão, e sempre há muita coisa pelo meio, como as zangas, como estava a dizer, como é que foi que disse? Dos gostos. É isto, e a música é como um relacionamento. Mas acho que, como dizia a Alexandra, acho que é mais melancólico. É mais melancolia. Não tanto no sentido da ira ou de... Sei lá, há uma salva frase que costuma dizer que não é que o amor vence tudo, né? O ódio só se combate com o amor, ou seja, não tem a ver com essa ira, nem com... É simplesmente a ver com o amor puro daquilo que nós vivemos. Ou seja, nós temos canções que são muito autobiográficas, e quando digo autobiográficas é interessante porque, embora algumas delas tenham sido eu que escrevi, retratam outro deles. Não sei se me faço entender, ou seja... Outro deles e muitas vezes eles ouvem, também se identificam com a situação da vida dessas próprias pessoas, identificam-se com elas, e as pessoas até ficam... É engraçado que elas ficam naquela... Essa música parece que é uma história de vida. Sim. E é muito giro por isso que as pessoas identificam-se com músicas que nós podemos. O João antecipou aqui uma pergunta, porque há uma das perguntas no seguimento da entrevista que é exatamente isso. Já alguma vez alguém se chegou perto de vocês e se identificou com uma música no sentido de fazer sentido na vida daquela pessoa, de o ter ajudado de alguma forma em alguma situação de vida, de ser, por exemplo, um hino ao amor, a uma relação que aquela pessoa teve? Alguma história que tenha marcado a vossa carreira com uma das vossas músicas? Tanta vez, é super engraçada essa questão, Alexandra, porque ainda agora este recado saiu há tão pouco tempo, né? Fresquinho, tem 2 semanas, e posso confidencializar isto. Aliás, ela nem está aqui. Nós temos uma professora que nos ajudou muito agora na gravação deste vídeo, em questões logísticas, ou seja, do videoclipe. E lembro-me que assim que lhe mostramos a canção, ela ouviu e ao fim dos dias ligou-me comovida, e a mim, depois partilhou com eles, e disse-me: Dani, esquece, ia no caminho para a casa dela a ouvir e não conseguia parar de ouvir isto em loop, porque isto é a história da minha vida. Neste caso, falando desse último tema, alguém que nós deixámos sempre para depois e que de repente, metaforicamente falando, vem viver na casa ao lado mesmo aqui. E ela dizia-nos isso. E quem diz sobre este tema
diz sobre tantos outros, porque como dizíamos há pouco, Alexandra, embora falemos muito de amor e desamor, também temos canções, neste caso posso referenciar duas, que são tópicos diferentes. Por exemplo, nós temos uma canção que é o Recomeçar, que vem de um processo que nós vivemos, isto sem vitimizações, porque a vida é o que é e a vida acontece todos os dias, né? E o recomeço tem que existir diariamente, mas a vida nunca nos foi fácil enquanto projeto, nós não fazemos da música vida, não é? Temos que comer, temos que nos sustentar e a música não permite isso, embora muita gente nos diga muitas vezes agora. Às vezes quando falamos disto há muita gente que diz não permite agora, e às vezes sinto que as pessoas chegam às vezes a um ponto que acreditam quase mais que nós. A verdade é que 10 anos depois estamos cá a aturar-nos uns aos outros, é porque se calhar acreditamos nesta utopia que é fazer música, e digo isto muitas vezes a eles: o intuito de fazer música nunca será ser conhecido ou famoso, porque isso está tudo errado. Nós só queremos ser reconhecidos, não quero que saibam quem é o Dani, o Mike, o Neves, desde que saibam quem são os raízes e que se identifiquem com estas viagens musicais, está a ganho. E acho que isso é transversal a todos os artistas, dizia o Neves. A gente quando escreve canções escreve muitas vezes para nós, ou sobre nós, ou quem está à nossa volta, mas acabam por se identificar muita gente com elas. E essa canção Recomeçar na altura surgiu de uma tragédia que nós passámos. Nós em 2022 ensaiávamos aqui em Fronteira, numa zona ribeirinha. Desculpe estar a introduzir esta questão, mas para a Alexandra perceber. E na altura houve umas cheias que assolaram aqui o nosso Alentejo. Costuma-se dizer a água por vezes escasseia, não é aqui, mas na altura foi uma coisa mesmo forte, até televisionado e tudo, aqui nesta zona do Alto Alentejo. Nós somos do Alto Alentejo. E nós ensaiámos numa casinha de madeira, no meio do nada, numa zona fluvial, uma praia ribeirinha, muito giro, ali no meio dos passarinhos, uma coisa linda ali. E na altura a nossa casa ficou submersa. Nós tínhamos tudo, não é? Aquilo que construímos em 7 anos, isto foi em fim de 22, tínhamos 7 anos, imagino, de banda, e tínhamos lá cerca de 18 mil euros em material. Perdemos tudo, tipo, aproveitou-se uma guitarrinha, uma coisa, e nós a coisa mais fácil era deitar a toalha ao chão, mas não, fomos à luta, fizemos um concerto solidário, continuámos, reerguemos-nos com os concertos, e na altura surgiu esse tema, que fala sobre um recomeço. Ou seja, que fala sobre empatia ou solidão, mas o recomeço tem sempre esta emoção, porque é um bocado dúbio, a vida diariamente é dúbia. Ou seja, e essa canção já não é propriamente amor, é recomeçar, é voltar a acreditar naquilo que nos move, naquilo que nos une. Depois temos outra canção também, que se chama Vai Passar, e que fala a dada altura sobre um flagelo que nos assola muito hoje em dia, né? Que é o flagelo do cancro, neste caso mais especificamente sobre as mulheres, o câncer de mama, e aí foi uma coisa muito pessoal, porque vivi isso, não é? Na minha vida, infelizmente, e no fundo na altura foi uma homenagem a todas as mulheres e famílias, porque quem está à volta passa tanto ou mais, que vivem um dia esse flagelo do cancro, e essa música Vai Passar vinha também nesse sentido, porque na vida tudo passa, até aquilo que um dia finda já passou, né? E acaba por ser uma mensagem de esperança, de acreditar em dias melhores. E resolvi só mencionar aqui estes dois temas para explicar que também não é só o amor e o desamor, são os momentos, as vivências e basicamente. Eventualmente as pessoas vão se relacionar também com estes dois temas que o Daniel disse. Sim. Pois há uma parte da entrevista que eu pergunto exatamente aquilo que o Daniel fez, pergunta e resposta ao mesmo tempo. Que eu acho que o Daniel gosta de fazer perguntas assim mesmo e de se responderem a elas. Gostas de falar, Daniel? Gostas? O meu segundo nome é Sobressalto. Que era exatamente essa questão, que era que vocês esmiuçassem, pelo menos uma das vossas músicas, para as pessoas perceberem lá em casa o que é que quereria dizer. Isto porque muitas vezes quem está lá em casa, do outro lado, percebe uma coisa que não é aquela propriamente que vocês transmitiram inicialmente na vossa ideia quando produziram a música. Mas pronto, o Daniel já fez as honras da casa, pelo menos 2 músicas já explicou. Isto não há que... Inclusivamente o recado, porque ele também já explicou pronto, em linhas muito, muito breves o que é que queria dizer. Mas olha, faz as honras, se quiseres também apresentar o recado nestes moldes de explicação da história, estás à vontade. Depois vou ficar a ser aborrecido e as pessoas vão, esses gajos são aborrecidos. Mas certamente já repararam que também somos bastante brincalhões. Claro. E é muito essa a nossa essência também. Isso é outra coisa engraçada, agora com o recado é outra coisa engraçada, porque isto é um bocado um paradoxo, não é, Alexandra? Porque até mesmo quando estava a falar um bocado dos artistas,
e da explicação. Há muitos artistas, como vocês sabem, não gostam de explicar as canções, porque às vezes parece que, entre aspas, perde o brilho, porque o bonito é chegar a si e a si querer dizer alguma coisa, porque se lembrou de um momento, de uma perda, de uma relação, seja ela amorosa, afetiva, interpessoal, o que seja, e isso é bonito. E há alguém que disse um dia, de artistas também, que às vezes aquilo que passa e a explicação possível que o artista dá sobre uma canção às vezes não coincide com a verdade dessa mesma canção, porque às vezes costuma-se dizer que o melhor fica por explicar. Não sei. Acontece que realmente muitas pessoas que se identificam com as músicas dos artistas dão sempre assim um tiro ao lado da história que inicialmente é reportada pela banda ou pelo artista que a compôs. Por isso é que eu faço sempre esta pergunta, porque é muito interessante ver o que é que está desse lado, qual é a história verdadeira, a história real que está na criação da música. Cada um lá está, faz a interpretação à sua maneira, conforme as suas vivências, conforme o que vai passando na sua vida, e vai se identificando em alguns pontos da letra da música. Bem, É verdade. Por exemplo, imagina, na altura lançámos, antes do recado ainda, antes do recado lançámos uma canção que se chama A Procura, foi a nossa primeira parceria com a Kika, que se veio a revelar uma amiga, ou seja, o nosso primeiro featuring, uma coisa diferente, assim fresca, no estilo R&B. Sempre estivemos no pop, mas fizemos essa música assim com uns traços R&B mais dançável, e de repente agora vem este recado entrando num registro um bocado mais indie pop, está a ver? Uma coisa mais a andar para a frente, não tão indie, com mais ADN pop, porque era esse modo só que queria pegar. É engraçado, e a dada altura dizem-nos isto, é um paradoxo, porque vocês são bem emocionais e as canções a dada altura falam muito sobre emoção, mas quem nos conhece, Alexandre, a nossa essência enquanto amigos, além dessa pureza, dessa questão emocional e sentimental, nós somos muito divertidos mesmo, está a ver? Mesmo muito divertidos. E às vezes é um bocado um paradoxo. A Alexandra sabe que hoje em dia vivemos na época das redes sociais, né? E nós todos artistas temos que nos habituar a fazer conteúdos. Isto sendo mais honesto e sendo muito transparentes. E a dada altura isso é filme para nós, porque nós no fundo queremos é tocar e cantar e beber uns copos, que é isso que nos une. E fazer conteúdos é um bocado expor-nos de uma forma que nós não gostamos. E agora damos por nós a descobrir isto e a perceber que afinal nós próprios, claro que a luta é sempre sermos nós próprios, né? Acho que todos temos que tentar ser a nossa melhor versão, né? Todos os dias. Mas essa questão das tantas, expormos a nós próprios, na verdade, tranquilidade, percebemos que afinal as pessoas querem isso, né? As pessoas cada vez mais querem o orgânico das coisas, querem a verdade pura, não a naturalidade. E este recado vem também nesse sentido, ou seja, é um poema fortíssimo, uma mensagem fortíssima, mas que é falada e cantada de forma leve, com uma vibe muito leve, nesse registro indie pop, uma coisa a andar, dançável, que é preciso nós pararmos para percebermos o poema, porque a música leva-nos para dançar e não. e agora imaginem um cenário hipotético, mas que poderia ser real, não é? E se de repente não existisse música, não foi inventado, que seriam de vocês? Ou seja, se a música não existisse na nossa vida, é o que seria de nós, não é? Seriam de vocês os três, não é? O João, o Daniel, É estranho, nós falamos muita vez disso, ou seja, nós temos muito, atenção, além de gostarmos muito uns dos outros, nós os três, mais os nossos outros 3 irmãos, a questão é que há muitos dilemas, né? Isto é como nas relações, né? Fazer música, isto não é tudo bonito, né? Estarmos aqui todos juntos. Mas aí há pouco tempo, numa das crises relacionais, pequeninas, porque também as nossas crises às vezes são assim meio intensas, mas passam depressa. Pensámos, e lembro-me de estar a dar por mim a falar e a dizer uma coisa interessante, e o Mike depois veio a corroborar o mesmo, e o Neves, e que é, está a haver uma coisa que às vezes, em determinado momento, nós gostamos tanto e amamos tanto, mas em determinado momento nos faz um bocadinho mal, mas não conseguimos passar sem. Ou seja, isto é um bocado aquela situação que, embora às vezes nós estejamos nas nossas vidas, né, porque nós temos os nossos trabalhos, as nossas famílias, e nem sempre é fácil, embora sejamos aqui de perto e da mesma, nós 3 somos de fronteira, mais outro de nós, e há outros 2 humanos que são de fora, mas depois às vezes não é possível juntar, fruto das vidas, e depois nós damos por nós,
A questão é que há muitos dilemas, mas nós não conseguimos passar sem isto. É verdade. E eu não sei responder, honestamente, eu sou uma pessoa de palavras, mas aqui acho que não sei responder à sua pergunta. Certamente seríamos os mesmos, mas neste caso sem a música, mas lá está, a nossa essência continuaria sempre esta amizade que nós temos uns com os outros, certamente, cada um na sua vida, com o seu trabalho, que é o que temos neste momento também. A música apenas nos está a acrescentar neste momento, porque a verdade é essa, cada um tem a sua vida, tem o seu trabalho, as suas rotinas, e aquilo que nos faz juntar mais neste momento é a música. Mas certamente se a música também não existisse, eu acredito que nós seríamos unidos também na mesma. Sentem a música como algo terapêutico, tanto para quem faz, Sim. como para quem ouve do outro lado. Acho que o sentimento é até igual. Há pessoas que não gostam de música, é uma realidade, há pessoas que não ouvem música, é isso. E para essas pessoas a música nem existe. Portanto, ouvem-nas só porque sim, se calhar. Tipo, mas quem gosta na realidade de música, às vezes está num momento assim mais triste, ou num momento alegre, gosta. A música parece que traz, nos transmite calma, ou nos transmite alegria quando estamos à procura dessa alegria. E acho que é um bocadinho, faz falta a quem gosta realmente de música. Quem não gosta, temos pena de gostar. É o tal elemento catártico da música, não é? Que acaba por aumentar a emoção ou diminuir a emoção e ajudar a ultrapassar o problema, não é? Por isso concordam, certo? Música é terapêutica, tanto para quem faz como para quem ouve. Sim. Para nós. E agora vou-vos fazer uma pergunta muito simples. Ou não, depende da perspectiva. Se for Todos com nós- bastante, é muito difícil. Todos nós temos uma música da nossa vida. Às vezes aquela música que nós usamos para picar miolos, literalmente. Aquela música que nos apazigua, nos traz tranquilidade na nossa vida. Qual é a vossa fórmula? A vossa fórmula? Qual é a vossa música? Não é das nossas, não. Sim, é das nossas. É que as nossas já estamos um bocadinho aborrecidos dela. Não, estou a falar naquela música que vocês procuram ouvir quando não estão bem e que de alguma forma é terapêutica para vocês no sentido de vos aliviar essa tensão. Lá está, isto vai derivado também porque cada um de nós tem o seu gosto musical completamente diferente. Mas a pergunta é muito difícil. Pois, lá está. Olha, neste momento, para mim, a música mais terapêutica São as crianças. são as crianças. Porque o João foi pai agora há pouco Há tempo. 4 meses e, portanto, olha, agora tenho que as ouvir isso. E é terapêutica para o meu filho e é terapêutica para mim também. Não sei, eu sempre gostei muito de rock, de coisas mais pesadas, a verdade é essa. É da barba. É da barba. Músicas favoritas tenho bastantes, mas escolher uma música ao certo que me traga mais calma. Gosto muito do Metallica, Nothing Else Matters. São mais dessas ondas assim. É uma boa música para picar miolos, essa. Não, essa até é mais calminha. Sim, para picar miolos, ou seja, para moer um bocadinho a emoção. Sim. Eu não sei responder a isto. E acho que estamos também no mesmo pé. Tenho um gosto musical muito eclético, ou seja, ouço assim de tudo. Não tanto rock puro, internacional e mais punk, o Miguel é mais dessa área. A minha cena era mais John Mayer da vida e Jack Johnson e coisas assim. Mas eu gosto muito de música portuguesa e sei que fui sempre um dos impulsionadores em fazermos a música em português. E aí abre-se um leque de coisas, tipo desde o Palma, os Sérgio Godinhos, ao grande Zeca, que eu ouço muito. Há artistas que temos hoje em dia fantásticos, sei lá, tanta gente, Maro, os 4 e meia, nós ouvimos um pedacinho de tudo. E definir uma música
e dizer que é aquela música, por isso é que eu lhe digo, a pergunta é super pertinente, mas é exigente, eu não consigo definir uma música que me faça lá estar, picar miolos, porque há tantas, é consoante o momento, consoante o mood em que estou, sei lá, nem sei. Nem sei eleger. Olha, agora falaste dos 4:30, por acaso eles têm uma música que a mim deixa-me logo a chorar. E até mesmo agora há pouco tempo estivemos a ver os 4:30 ao vivo em Lisboa, em Benfica, foi o ano passado. Sim, nós Agora está a fazer um ano. fomos para estúdio e fomos ter com eles, porque temos alguma ligação. E estávamos a ver o concerto e eles começaram a tocar aquela música do Meu Amor Dorme Bem, Do pai, do pai vai só ali salvar o mundo e já vem. E isso a mim toca muito porque, pronto, derivado da minha profissão, eu sou bombeiro e muitas vezes deixo o meu filho de 4 anos em casa a dormir e eu tenho que ir para o trabalho. E olha, por acaso essa é uma boa música que a mim toca-me imenso. Bem, chegou o momento final da nossa entrevista e aquilo que eu vou fazer é deixar-vos aqui um espaço para que vocês lancem uma mensagem para o pessoal lá em casa, sejam aqueles que estão nos a ouvir em FM nas 5 ilhas do Grupo Central do Arquipélago dos Açores. Nós estamos sediados na Ilha de São Jorge, mas transmitimos também para o Pico, para o Faial, para a Terceira e para a Graciosa. Portanto, estamos pelo menos em 5 na maioria das ilhas dos Açores. E também estamos online para todo o mundo, portanto chegamos a qualquer lugar, desde que vocês sintonizem, não é? Lá em casa. Por isso, força, lancem uma mensagem ao público lá em casa, o microfone em todo o mundo. Só uma questão, há bocado a Alexandra dizia, vocês não têm muito sotaque. A Alexandra também não é açoriana. Eu sou jorgense e tenho sotaque jorgense que é muito semelhante ao alentejano. É? Ok. Mas depois falamos. Pronto. Mas depois falando. Olha, nós por acaso temos muita pena, enquanto banda, se calhar eventualmente não vai acontecer. Nunca fomos à via. Mas gostávamos muito de estar nos Açores. Façam um apelo, o microfone está aberto, façam um apelo. Um dos meus grandes sonhos, e certamente também da nossa banda, era ir às ilhas. E gostávamos imenso, através também aqui da rádio, dar a conhecer-nos a uma nova variedade de fãs, uma nova comunidade e que possivelmente fizessem esse sonho acontecer. Como estava a dizer, é agradecer a oportunidade que nos estão a dar de nos projetar, as pessoas nas ilhas nos ficarem a conhecer o nosso trabalho, mais esperar que um dia tenhamos a oportunidade de ir mostrar ao vivo a essas pessoas o nosso trabalho. Acho que ia ser giro. Basicamente isso, agradecer à Alexandra e à rádio, Dizer o mesmo que o Miguel, que era para nós um orgulho enorme ir aos Açores apresentar a nossa música e vai acontecer um dia. Nós temos tido vários sonhos, não é? Nós, no ano passado estivemos no palco principal do Festival do Crato, com os vizinhos, com os atores, com os Palmeiras, Afonso do Brás, com amigos. E uns anos anteriores tínhamos estado com os 4:30, com os Calema, ou seja, temos partilhado um pedacinho de palco com toda a gente, Alexandre. E lembro-me um ano de dizer ao Ney, num copo, nesse mesmo festival, um dia vamos estar ali. Até dissemos isso na altura em direto para a RTP. Estávamos a ver uns copos com os amigos, né? E eu disse, um dia vamos estar ali em cima. E o Ney, acho que estava ligeiramente embriagado, disse-me que tu és maluco, não sei o quê. E no ano a seguir nós estávamos lá. Ou seja, nós na verdade sonhamos, acreditamos e trabalhamos muito para isso. Infelizmente, e sem vitimizações, o Alentejo, tal como os Açores, às vezes são um pedacinho esquecidos em todas as áreas, porque é o que é, embora agora acho que isso esteja a dissipar. E basicamente dizer isto, que nós, em tudo na vida, nós não somos ninguém sozinho. Agradecemos muito a toda a gente que nos tem apoiado, desde as nossas famílias, aos nossos grupos de amigos, aos nossos fãs, digamos assim. Agradecer muito, neste caso também à Alexandra, a oportunidade. Agradecer à Teresa Lemos, que nos está a ajudar muito nesta nova caminhada e em tentar expor o nosso nome e tentar-nos fazer crescer um pedacinho. E depois dizer isto, que nós somos os Raiz, um grupo de rapazitos aqui do interior que fazem música, acima de tudo, com verdade, e que temos a certeza que se conseguíssemos chegar a mais pessoas se identificariam com isso, porque acho que as coisas, quando são feitas com verdade e com amor, é impossível não se sentirem.
para nós foi um prazer estar aqui, fez todo o sentido e terá muito sentido um dia poder ir aos Açores. Sabemos que é um povo tão bairrista, tão unido, além de ser daquilo que a gente vê, lindíssimo. Enfim, E acima de era tudo, somos um povo acolhedor. Quem chega parece que está em casa. acho que isso Só nesse bocadinho agora aqui percebemos isso. Pudemos perceber isso. Acho que isso temos em comum no Alentejo também, saber. E agora, indo buscar a conversa do sotaque e de eu dizer que em São Jorge temos um sotaque com algumas características muito alentejanas, nós somos primos afastados porque os Açores foram colonizados também por alentejanos e, portanto, eu julgo que São Jorge também deve ter sido em grosso porque nós também abreviamos, por exemplo, em vez de dizer eu digo e. E é uma característica que vocês também usam. Portanto, há aqui determinadas características no nosso sotaque jorgense que vão muito buscar o alentejano e as nossas raízes, lá está, da colonização. E daí dizer que somos um povo primo, no fundo. Que nós possamos estar aí com os nossos primos daqui a uns tempos. Quem sabe, quem está a ouvir desse lado que vos consiga trazer até aos Açores. Obrigada Mas, mais uma acima de vez. tudo, vão procurar o nosso trabalho. Os Raiz, Instagram, Facebook, Spotify, YouTube, essas coisas todas. Vão procurar e que nos acompanhem. Pelo menos vão lá só espreitar. Acho que vão E eles são gostar. muito. Agora nosso novo som, o recado. Obrigada pela vossa presença. Alexandra, muito obrigado. Obrigado. Brilho delas, mas vai passar. Vai passar.